Vídeo para mostrar para vocês da onde veio minha iniciação no santo. Eu vou mostrar aquilo que eu tenho prova, né? Porque eu também passei por outros zeladores espirituais, mas naquela época não existia nem câmera fotográfica, nem coisa para filmar direito, né? Vamos lá, agora eu vou estar mostrando meu pai trabalhando junto comigo. Meu pai que eu falo não é só pai, de santo, não é pai de santo, não é meu pai mesmo, tá? Meu pai mesmo é José Orlando Ribeiro, né? Então é o homem que eu carrego o nome. E ele era pai de santo, tá? Então é dele que eu aprendi muita magia. E eu vou estar mostrando também aqui minha mãe, tá? É zeladora espiritual, gostava de mexer com trabalho pesado. Então é deles que vem meu ensinamento, é deles que eu aprendi muita coisa. Sou de família, tradição espírita. Uma coisa é uma pessoa formada no terreiro. Uma coisa é uma pessoa vindo de um barracão, outra coisa é uma pessoa que já vem de coroa, de família, herdeiro de berço. Poucas pessoas ouvem falar nisso hoje em dia, que lá é herdeiro de santo. Não é que você está herdando o guia, você está herdando a casa. Eu herdei a casa da minha avó quando faleceu, a casa do meu pai, a casa da minha mãe. E eu herdando a casa da minha mãe tinha herdado a casa do pai dela quando faleceu, então eu herdei a casa do pai dela e da minha mãe. É família e tradição espírita. Eu mostro aqui no meu canal que são gerações da minha família trabalhando no mesmo bem comum. Que é a macumbaria, a bruxaria, aquela que tá na beirada da encruzilhada, é aquela que tá lá na figueira, é aquela que tá no cemitério gritando em cima pra Exu, tendo fé em Exu. Porque sem Exu não somos nada. Mas são gerações dedicadas a estas espiritualidades. Minha família também gostava muito da Umbanda. Eles tinham muito, nós temos muito amor aos orixás, aos guias. Nós temos amor àquilo que existe, espiritualidade, né? Mas gosto mais de trabalhar na macumbaria de Quimbanda, no feitiço de Quimbanda. Porque é aí que eu descobri que os resultados da vida terrena correm mais rápido. Vou mostrar agora pra vocês meu pai, eu com ele na mata, e depois eu com a minha mãe lá na encruzilhada fazendo uma macumba boa. É família e tradição espírita. Vou mostrar também o certificado da minha família, o ano, que é a última vez que eles renovaram, tá? Vou tampar só algumas coisas, né? Porque tem dados pessoais, mas vocês vão estar vendo também. Meu axé. Foi uma das últimas macumbas que eu pude fazer ao lado da minha mãe. Uma ração amorosa. Daí vem meu conhecimento. Família. Salve, seus capeta! Esse daí é meu pai. Um dos últimos trabalhos que eu pude fazer ao lado dele. Ele aparece pouco, mas não dá pra ver. Antigamente não tinha esse negócio de filmar, né? Os antigos nem gostavam disso. Boa noite. Esse diploma aí é da minha mãe, né, Fátima Sebastiana de Oliveira. Depois vocês podem conferir lá no meu documento de habilitação. Eu apaguei muita coisa, gente, porque é muito dados pessoais, né, que em postar na internet pode dar algum problema pra mim e tal. Então muita coisa tive que apagar, mas dá pra ver o diploma da minha mãe aí, Cantinho da Cigana. Era o nome do centro dela quando ela tava viva, quando tava aberto ainda. Esse daí veio meu pai, né, em memória de José Orlando. Vocês vão ver lá na minha habilitação também o nome do meu pai, José Orlando Ribeiro. Isso aí, gente, pra mostrar pra vocês que eu sou de família e tradição espírita, tá? Família e tradição espírita. A última vez que meu pai renovou esse documento foi em 1997. Esse daí é a carteirinha do meu pai. Isso aí tava na carteira dele, que eu peguei quando ele faleceu. Que ele andava, né? E é isso. Você vê José Orlando Ribeiro, o nome dele, você vai ver lá no meu documento que ele é meu pai. Então, minha doutrina espírita é de família. Não sou formado em terreiro. A macumba que eu faço é aquela macumba dos antigos. É disso daí que eu tô falando. É família coroa, nasci espírita. Eu vim vamos falar no português, claro, de um saco de um macumbeiro para uma barriga de uma macumbeira antes de vir pra terra. Então eles me passou o feitiço. Porque antigamente não existia muito esse blá 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 igual tem hoje em dia, não. Antigamente era ser macumbeiro, ser feiticeiro. Era estar na encruzilhada, no cemitério, na figueira, fazendo macumba. É disso que eu fui preparado. Eu fui preparado para arriar feitiço. Pode ver que no meu canal nenhum outro pai de santo do mundo mostra fazendo trabalho do começo ao fim e a quantidade de trabalhos que eu mostro. Então, gente, é daí que vem meu santo. É de família e tradição espírita.
Me fala você, quantas pessoas que você conhece que o pai é macumbeiro, a mãe é macumbeiro, o avô era macumbeiro, a avó era macumbeiro, e todo mundo trabalhando a vida inteira fazendo feitiço, fazendo a verdadeira magia? Quantas pessoas você conhece? Aqui no meu centro eu tenho vários filhos de santo. Todos eles, a maioria, trabalha com 1, 2 Exu. Eu trabalho com meu Exu de frente, Rei de Cabaré. Ele é meu Exu. Mas eu, por ser um médio de transporte, eu também sempre veio várias espiritualidades minhas, aí desde criança. Eu criança caía durinho dentro de casa, começava a rolar para um lado pro outro, vinha Exu cobre, me jogava pro lado pro outro. Porque na época a gente trabalhava ainda consciente, né? A gente vê o que tá acontecendo. Vinha trancar rua, vinha isso, vinha aquilo, nossa. Hoje em dia, por eu ser de tradição espírita, herdeiro de santo, de berço, coroado, eu consigo sim fazer transporte de alguns Exu, que trabalhou muitos anos na minha casa. Não trabalhando de frente comigo, não. Trabalhando 1 vez por ano, 2 vezes por ano no máximo, né? Um deles é o Exu Morcego. Ele dá passagem 1 vez por ano. Então, gente, aqui na minha casa não tem esse caso. Não tem esse caso. Os filhos de santo geralmente trabalham com um Exu só, né? Mas por quê? Quem tem mãe e pai macumbeiro? Quem tem vó? Quem é de família? Hoje em dia você não acha. Eu sou diferente mesmo, eu sou de família e tradição espírita. Se você não sabe o que é você ser herdeiro de geração de macumbeiro, não pode falar. Eu fui criado desde criança. Era lá no berço, minha mãe jogando carta. Meu pai baixando os bichos ruins dele lá e eu no berço. Não tinha essa não, é igual meu filho já tá dentro da corimba. 7 anos de idade, já trabalha com os Exu dele. É tradição de família. Eu tô falando isso pra tomar lá invejoso. Então, gente, contando um pouco da minha história, eu venho de uma família, igual eu falei, de macumbeiros. Aonde lá em casa dava dia de sexta-feira, era dia de macumba braba. Dia que meu pai subia pro cemitério. Eu não gostava na época, quando eu era criança, muito desse dia, porque o galinheiro ficava vazio. Meu pai levava todas as galinhas lá pra cima. Geralmente brinquedo de criança na época, galinha, né? Dia da sexta-feira, minha mãe tava lá fazendo a amarração dela, gritando com o malandro dela, malinha de sabiá. Meu pai no cemitério. Parava a Havana na porta de casa pra fazer os trabalhos com minha família. Minha avó lá no quartinho de oração, na reza. Brabo, que ela aprendeu com o marido dela, que é meu avô. Verdadeiro bruxo aí, né? O brabo da família. Então a minha mãe, ela tinha uma mãe macumbeira e um pai macumbeiro. E eu, a mesma coisa, eu tenho um pai macumbeiro e uma mãe macumbeira. Então o nome disso é o quê? É um cara que já vem de família espírita. Já vem de coroa. É herdeiro. Herdeiro de terreiro, herdeiro de santo. Veio um axé muito forte. Quantas pessoas você conhece que tem pai, veio de um saco de um homem e depois passou pela barriga de ambos macumbeiros? Quem? Veio de um saco de um macumbeiro e depois caiu para a barriga de uma macumbeira antes de estar encarnado aqui na Terra. Quantas pessoas você conhece? Aí que eu acho que é o porquê. Porque aqui na minha casa, todos os filhos de santo geralmente trabalham com um Exu, 2, 3 no máximo. Eu também trabalho com meu Exu de frente, meu Rei de Cabaré, meu malandrinho e meu cigano. Mas eu sempre fui um médio de transporte, onde eu tava, se eu fosse fazer um trabalho para Exu Morcego, pegava uma energia diferente em mim. Na época a gente trabalha, né? Consciente. Vou estar falando disso aqui também. Então eu via que acontecia comigo, era tudo espírito diferente, coisa diferente. Eu sempre peguei essas coisas, essas legião da minha família. Eu tenho meus guias de frente, mas 1 vez por ano sempre dá passagem em alguma dessas linhagens. Então dentro do terreiro lá de meu pai, de minha mãe, minha avó, tinha uns filhos de santo dele. Eu queria muito ser daquele santo, né? Eu queria ser muito igual a eles, igual o Carlos, igual o Júnior. Principalmente aqueles que eram mais bruxão, sabe? Aqueles que eram mais endiabrados. Tinha os vô e as vó, mas eu gostava mais daqueles que era um Exu brabo, macumbeiro brabo. Eu queria ser igual a eles. E uma vez eu fui consultar com o pai Joaquim de Angola, incorporado na minha avó. Pedi benção. Ele falou: filho, você vai herdar uma curimba braba, hein? Você tá herdando a curimba do seu avô. Que meu avô era o mais bruxo da família. Nossa, aquilo ali me deixou muito feliz.
Aí eu falei, nossa, avô, que coisa boa, notícia muito boa, que eu gosto muito de Exu, queria muito sempre trabalhar com Exu. Fico olhando esses filhos aí trabalhando, que esses perigosão, eu queria assim, trabalhar muito. Ele falou, você vai. Mas nunca esqueça do povo da mata também, porque em vida passada, você foi índio. E na tribo que você viveu, você chamava Jonã. Meu nome é Jonathan. Jonã é meu nome de santo. Falei, eu chamava Jonã. Ele é. Por que você, ele fala, vó, eu vou ser, né? Não coloca o seu nome no santo de Jonã? Com a sua força. Falei, vô, fiquei muito feliz por você ter me dado esse conhecimento que eu não tinha. E principalmente ter me falado que vou herdar essa coroa aí. Com certeza, pai Joaquim de Angola. Eu vou colocar meu nome de Jonã, mas vai ter também um Angola em homenagem ao senhor. Sempre me ajudou e agora me mostrou o verdadeiro caminho da minha magia. Por isso que o meu nome é pai Jonã de Angola. Família de macumbeiro, era lá pedir benção na reza com a minha avó. Minha avó jogava um guspo no chão, jogava praga nos outros, já era. Era macumba de verdade. Era macumba de verdade. A gente fazia o verdadeiro feitiço. Então eu sou de uma macumba, de uma doutrina. Lá em casa não tinha essa de trabalhar, filho de santo, trabalhar com o olho aberto com o santo, não. Todo mundo que é macumbeiro aqui sabe. O santo, quando tá firme, o cavalo tá de olho fechado. Um guia não precisa usar o olho do médium para poder enxergar, não. Quando o espírito tá firme, ele incorporado no cavalo, não precisa estar de olho aberto. Vocês podem notar. Quando o espírito vai incorporar num cavalo, num médium, a maioria dos médiums fica de olho fechado naquela hora. Porque aquela hora que ele chega é a hora mais intensa. É a hora que solta a gargalhada e é a hora que o médium tá de olho fechado e fica tudo mais forte. Ele abre o olho e já desencosta um pouco. Só que isso que ninguém fala. Só que a minha doutrina não tem essa de trabalhar de olho aberto, não. Até na minha casa com os filhos de santo, nenhum filho de santo meu pode trabalhar de olho aberto. Olho fechado, tem que abrir o terceiro olho. O olho mediúnico tem que desenvolver. Santo, quando ele está firme no corpo do cavalo, não precisa estar o cavalo de olho aberto para enxergar. Então eu sou de uma doutrina de família onde aquilo que era macumba de verdade, aquele negócio de feitiço de verdade, é você estar no cemitério, você estar na figueira, tá amarrando a boca do sapo. É estar mexendo no trabalho de fontaria pesada. Isso era ser quimbandeiro. É aqueles macumbeiros que também chegava dentro de casa, acendia uma vela para Nossa Senhora e pedia licença. E assim eram os bruxos de antigamente. Hoje em dia colocaram nome para tudo. Tem quimbanda disso, quimbanda daquilo, quimbanda daquilo. Gente, a principal quimbanda que existe é aquela que o próprio Exu ensina pro médium. Porque um trabalho sempre vai ser diferente do outro. Sabe quando que a pessoa mostra que é um bom espiritualista? Quando ele mostra que tem axé. E principalmente quando ele mostra que dá axé. Isso na minha casa eu faço e tenho. Dou muito caminho e tenho muito caminho na minha vida. Sou casado, tenho uma vida próspera e eu faço isso com a vida de muitas pessoas. Aqui no meu canal tem comentário de várias pessoas que fez trabalho comigo. Não sou Deus, muito menos a força do diabo. Mas sou pai Jonã de Angola e tenho sempre o compromisso com o meu trabalho. De estar lá no cemitério, meia-noite, debaixo de sol e chuva, na figueira. Eu tenho meu compromisso, sou trabalhador. Eu faço verdadeiro feitiço, porque eu não sou pai de santo que fica pregado atrás de mesa, só dando estudo que tem no Google e falando que é pai de santo pica, não. Eu não fico atrás de mesa falando que eu sou o mestre de quimbanda melhor do mundo, sendo que não mostra um serviço. Não mostra um ritual, não mostra que tem filho de santo, não mostra que tem cambônia, não mostra que tem ogã, não mostra que tem estrutura, não mostra que tem axé de crescimento. Eu mostro tudo. Minha casa é livre para qualquer pessoa pisar aqui e vir conhecer. Qualquer pessoa pode vir conhecer minha casa, fazer seu trabalho pessoalmente, ou quiser conhecer sobre a minha doutrina, vem, que aqui é macumba, aqui é bruxaria. Aqui eu trabalho com o verdadeiro Exu. Não tem essa de mimimi. Não tem essa só de teoria, não. É na raça. Macumbeiro de antigamente não tinha essa de estudar em Google, YouTube, um monte de livro. Não. Livro não. Muito raro. Um pai de santo antigamente conseguia colocar a mão em um livro. E quando colocava a mão, nossa, era uma vez na vida e olhe lá. E era muito raro. Antigamente existia muito perseguição com isso. Eu ouço a história do meu avô, do meu bisavô que mexia sempre nessa curimba bárbara.
nessa Corimba Brava, era sempre no sigilo, sempre na calada. E é ali que comia macumba. E quem ensinava era o Exu. O próprio Exu vinha na cabeça do médium, geralmente a treva mesmo, vinha, ensinava as verdadeiras magias, praga, reza. E dali que o médium ia obedecendo, ia fazendo, ia vendo um resultado. Era isso que acontecia. O próprio Exu ensina o médium. Hoje em dia, todo mundo tem que já ter conhecido um terreiro ou um centro de quimbanda para ser quimbandeiro, sim. Com certeza. Porque precisa aprender muitos fundamentos dentro da religião. Então você precisa disso. Mas agora, tem muita pessoa que nasce feiticeiro aí, com Exu gritando na cabeça e ensinando feitiço, fazendo macumba pros outros aí. Tudo no cantão de roça, que vocês não conhecem. Então, gente, eu venho de uma família de tradição espírita. Isso aqui é uma montagem que eu decidi falar um pouco o que é minha família, o que representa, tá? Minha família pra mim, a minha história de vida. Falando pra vocês também que eu nunca vou responder a pessoas menores do que eu, sabe? Existem muitas pessoas, hoje em dia o youtuber não, vamos falar, zeladores espirituais, um gosta muito de ficar falando mal do outro, muito. Eu vejo um falando mal disso, outro falando mal de candomblé, crente falando mal disso. Eu nunca vou falar mal de ninguém, nunca, porque eu sei da minha verdadeira doutrina. Minha mãe falava assim: filho, homem de verdade não fala não, faz, mostra. Por isso que eu falo, não falo muito, eu mostro. O meu canal é mais vídeos trabalhando do que falando. É mostrando o verdadeiro feitiço. E é isso que eu busco. Então segue aí um pouco da minha história. Minha história com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com os verdadeiros macumbeiros da minha família. Aquelas pessoas que eu sei que foi delas que veio todo o meu aprendizado. Estudei também alguns anos do kardecismo, 8 anos. Um centro de reza com o seu Dário, 6 anos. O centro kardecismo foi com o seu Rala, trabalhava na Ponte Alta. Entendeu o que é desenvolvimento, evolução? Acho que todo médium, todo espírita, seja ela qual linha for, tem que estudar um pouco Kardec. Porque só aí que você entende o que é evolução. Então é isso que eu desejo para aquelas pessoas que não são evoluídas, não tem caminho, sabe? Não tem axé, não tem prosperidade, nunca inveja o próximo. Nunca tenta defamar, nunca tenta falar mal. Trabalha, mostra serviço. Quimbanda é para todos. Trabalhar com Exu é para todos. Agora o que não pode é o seguinte: falar mal do próximo sendo que tu não faz. Aí acabou. Aí é falador. Para todos vocês me seguindo nas minhas redes sociais, Pai Junand de Angola, tá? No Instagram, Facebook, principalmente no Instagram, tá? Instagram eu tô postando todo dia perguntas, eu respondo sempre em vídeo, tá? É para vocês fazer pergunta lá nos meus status. Então me segue lá, dá essa força. Quero agradecer a todos também. Cheguei aí, né, a 100 mil inscritos no canal. Então eu tô até fazendo a construção de um castelo de presente para os meus Exu. Em breve eu vou estar postando aí também, tá? Para vocês verem como que tá ficando o templo. Então é isso, gente. Muito caminho, muita prosperidade, muito amor a todos. Em breve estarei postando aí mais histórias aí com a minha família. E principalmente uma história da minha primeira quaresma, fazendo um trabalho ao lado do meu pai pros os bichos do brabo, com o gato preto. O que eu passei lá? Eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Então em breve estarei contando essa história aí também. Meu axé, meu saravá, caminhos bons.